Hoje nós vamos falar sobre duas parábolas de Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Lucas 15. Lucas 15. Na realidade, o livro de Lucas, o capítulo de número 15, tem 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e tem também a parábola do filho pródigo. Porém, nesta noite, nós vamos estar meditando na ovelha e na moeda perdida. Nós vamos ler aí na palavra de Deus, então, sobre esta parábola. Lucas 15, a partir do versículo de número 1, diz: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8, agora a parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Aleluia. Queridos, quem aqui já perdeu alguma coisa? Confesso que ultimamente eu tenho perdido várias coisas, né? Já estou numa fase de esquecimento. O estresse, eu percebo que o estresse já era esquecimento, né? Às vezes a gente perde e às vezes a gente esquece aonde a gente guardou certos objetos, certas coisas, né? E interessante, queridos, que quando nós falamos em perda, essa perda que nós vamos falar hoje, não são de perdas de pessoas que já morreram, que já partiram para o Senhor. Essas pessoas foram chamadas por Deus, essas pessoas não voltarão ao nosso convívio, porque nós acreditamos no que a Bíblia nos ensina, que depois da nossa vida terrena aqui, uma vez que nós partimos desse mundo, o nosso espírito, a nossa alma volta para Deus. Então, segundo a palavra de Deus, não existe reencarnação. Então, as perdas que nós podemos pensar nesta noite é de algumas coisas preciosas. Às vezes perdemos amigos, às vezes perdemos a fé, a esperança, às vezes perdemos até, queridos, a nossa dignidade. Às vezes são coisas materiais. Vem as dificuldades, como o nosso irmão testemunhou aqui nesta noite, que graças a Deus ele não perdeu, mas ficou ali, na beira do caminho. Mas Deus deu graça e força a eles, aleluia. Mas às vezes a gente perde um carro, uma casa, a nossa saúde. E nesta noite nós vamos pensar algumas coisas, como nós podemos lutar contra isso, contra as perdas principalmente emocionais, aquelas que nos entristecem, que nos tiram o sono e nos tiram a motivação. Nós vimos aqui na leitura que nós fizemos que Jesus estava
pregando, né, logo no início, para publicanos e pecadores. Os publicanos eram os coletores de impostos. Esse termo, né, publicano, referia-se à função que eles exerciam, ou seja, eles cobravam, eram encarregados de cobrar os impostos. Nós podemos trazer para o nosso dia, pensar aqui os funcionários da Receita Federal, né, que mexe com os nossos impostos, com o nosso dinheiro. E eles eram também, na época, funcionários públicos, por isso o termo publicano. Só que tinha uma coisa ruim nesses funcionários, vamos dizer assim. Porque eles eram, né, odiados pela sociedade. Porque eles tinham um péssimo hábito. Além de cobrar os impostos, que não eram baratos, eles sempre cobravam uma parte a mais. Então, né, as pessoas tinham eles assim como pessoas realmente de mau caráter, de mau testemunho, e não gostavam deles. Tinha também uma outra classe de publicanos que eram também romanos, eram os equitadores. Diz que era uma classe maior e mais distinta. E a classe inferior era formada pelos judeus, que moravam ali nas vilas judaicas, e os publicanos eram condenados pelos fariseus e também pelo povo, justamente porque eles se apropriavam sempre de quantias a mais que não lhes pertenciam. E algo interessante que quando nós começamos a fazer a leitura aqui no capítulo 15, que Jesus estava conversando com os pecadores, Esse termo de pessoas pecadoras referia-se àquelas pessoas também imorais ou que exerciam atividades que os escribas consideravam incompatíveis com a guarda da lei de Deus. E diz que eles ficavam assim muito indignados, porque eles achavam que eles tinham uma regra até rabínica, que as pessoas não deviam se aproximar dessas pessoas, Aqui a gente dá para lembrar, Lucas que gosta de falar do Chaves, mas aqui eu lembrei, que o Kiko sempre dizia, Não se aproxime-se dessa gentalha. Mais ou menos era isso aqui, que os fariseus diziam para aquele povo, não falem com as pessoas imorais, com as prostitutas, com os publicanos, com os cobradores de impostos, são pessoas indignas. Nós temos que se afastar deles. Porque eles se achavam numa posição muito melhor socialmente. Mas Jesus, segundo aqui um versículo que também está no livro de Lucas, o 19, versículo 10, diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus não veio para os bonzinhos. Ele veio também para os bonzinhos, mas ele veio para as pessoas que necessitam, ainda hoje, queridos, de mudança e transformação. Aleluia, ele veio por causa de nós, que éramos pessoas que estávamos distante da graça de Deus, mas o seu olhar de amor, o seu olhar de graça, como nós cantamos nessa celebração, nos alcançou, não pelo aquilo que somos, mas pelo seu grande amor. Aleluia. E você recebeu aí então, o esboço, e eu quero já que você comece a escrever duas coisas. Vamos aprender com a parábola de Jesus da ovelha perdida. Anote aí. E você vai anotar também. Segurando aqui o meu. Vamos aprender com a parábola de Jesus da moeda perdida. Você pode pensar assim, pastora, mas por que eu vou escrever 2 vezes
essa palavra perdida? Porque esse é o tema da mensagem de hoje, né? Aleluia! Quando perdemos algo especial. Eu perguntei aqui se alguém havia perdido, várias pessoas levantaram a mão, perdido algo, e é comum isso, né? Só que aqui, queridos, nós vamos ver um pouco também no sentido espiritual, lembrando deste versículo, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Aleluia! Nós vimos aqui no texto que Jesus pregava o reino de Deus para pessoas perdidas. E por causa disso, queridos, os fariseus e os escribas desprezavam Jesus, pois eles eram os mestres da lei naquela época, né? Então, eles murmuravam, ficavam falando mal, falando baixinho. E como, né, uma pessoa que se dizia o Filho de Deus, conversava com esse tipo de pessoa? Mas Jesus tinha algo especial, um grande amor pelas pessoas. E se você prestar atenção, você que acompanhou a leitura na sua Bíblia, ou no telão, hoje está um pouquinho ruim, né? Mas nós vamos trabalhar isso aí, vamos ver o que está acontecendo. As duas primeiras parábolas, elas terminam quase iguais. Elas terminam com um refrão que refletem a alegria celestial por um pecador que se arrepende. Por isso é que nós vamos aprender com essa parábola. A primeira parábola, então, conta a história que um pastor de ovelha, ele sai em busca de uma só. Se nós olharmos para esse texto, o pastor do texto diz que ele tinha 100 ovelhas. Pensar naquela época, uma pessoa que tivesse 100 ovelhas, não era uma pessoa, vamos dizer, pobre. Até hoje, né? Eu não tenho nenhuma ovelha. Alguém aqui tem uma ovelha? Criador de ovelhas? Se a gente tiver 100, né? É uma boa quantidade, nós podemos pensar. E imagine, queridos, naquela época. Uma pessoa que tivesse 100 ovelhas era uma pessoa considerada bem-sucedida financeiramente. Se perdesse uma ovelha, vamos imaginar que ela ainda viveria bem com as 99 que ela teria. Mas na parábola que Jesus conta aquelas pessoas, ele diz que ele deixa aquele pastor as 99 ovelhas no aprisco, no lugar para guardar as suas ovelhas, e sai em busca daquela que se perdeu. Queridos, isso mostra para nós que Deus, ele se alegra conosco, que estamos aqui prestando um culto de adoração a Deus. Mas Deus, ele se preocupa com as que saíram do aprisco, que se afastaram do caminho de Deus e que correm perigo de vida. No sentido espiritual, o pastor é aquele que cuida e protege das suas ovelhas. Quando essa ovelha está distante, diz que tem um predador que é muito forte, que ama as ovelhas, que é o lobo. O lobo fica cercando e fica de olho quando a ovelhinha ela pode cair, né? Ali num penhasco, num buraco. Como ela é um bichinho, né, felpudinho, ela pode se enroscar nos galhos. E diz que se ela fica distante do pastor, ela corre sérios riscos de vida. Diz que a ovelha também, quando ela cai, se ela cair com as pernas para cima, ela não consegue se levantar. Então também é uma presa fácil para os predadores. E hoje, queridos, Deus nos chama a pensar nas coisas que nós precisamos recuperar. Como nós dissemos no início, às vezes nós perdemos coisas materiais, mas às vezes nós perdemos coisas que tratam da nossa vida emocional, que trata, né, de coisas que nos fazem bem, como a nossa família. A família é algo especial que Deus nos deu. E muitas vezes, por várias circunstâncias, as famílias se separam, as famílias se dividem.
E isso traz mágoa aos corações, porque não é bom viver longe daqueles que nós amamos e daquilo que Deus nos deu como família. E talvez hoje nós vamos pensar o que nós precisamos fazer para recuperar o que perdemos. Como aquele pastor que perdeu uma ovelha e saiu em busca dela. Assim mesmo é Deus para conosco. Diz que Deus, Ele se preocupa conosco, queridos. E Ele não economiza recursos a fim de chamar de volta a ovelha que se afastou. Cristo veio para salvar toda a humanidade. Aleluia. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para redenção da humanidade. Aleluia. Se nós olharmos também, queridos, para a parábola da moeda perdida, aqui algumas traduções falam moeda, outras falam dracmas, né? É bem interessante, porque o dracma não era uma moedinha qualquer, não era uma moedinha sem valor, né? Hoje a gente fala às vezes, vou dar lá, né? Tem os flanelinha na rua, vou dar uma moeda para as crianças, só que as crianças hoje não estão muito atrás de moeda não, viu? As crianças hoje são espertas, né? Ela quer uma nota, né? Elas já conhecem valores, né? Então, nesse tempo, esta moeda, né? Ela era um equivalente a um denário romano. Equivalia o pagamento de um dia de trabalho. Então, imagina aí mais ou menos quanto você ganha, divide por 30 e você vai imaginar mais ou menos o valor desta moeda. Então, diz que no Oriente, né, tinha uma coisa peculiar. As casas mais pobres consistiam normalmente em um único quarto, né? E esse quarto, gente, né? Às vezes a gente vê alguns filmes, algumas novelas dessas épocas, mas não é bem daquele jeito, tanta riqueza, tanta coisa, não. Era só os palácios mesmo. Normalmente tinha uma porta de entrada e não tinha janela. E não tinha piso. Era construído no barro, na terra. E as pessoas não ficavam limpando casa como nós hoje. Passar pano, varrer. Não sei se é bom, se era ruim, né? Quem teria rinite aí ia sofrer pra caramba, porque pensa no pó. Então essa história aqui, ela fala de algo interessante, porque pensa, um lugar escuro, um lugar sem janela, um lugar pouco varrido, que cai uma moeda de valor, seria muito difícil achar essa moeda. Por isso, né, que a mulher, quando ela acha, ela faz uma festa, ela celebra aquele achado. E elas tinham um costume, diz que as mulheres também, elas guardavam as moedas para fazer o dote de casamento das suas filhas. Então, ou tinha uma caixinha, ou tinha um potinho, e elas iam guardando. E ainda mais a dracma, que tinha esse valor especial. E é bem interessante, que ainda que tivesse embaixo lá, né, aquela dracma, aquela moeda, sob o pó e lixo, ainda era uma moeda de valor, ainda era uma moeda de prata. Aleluia. Por isso que aquela mulher procurou, porque era de valor. Assim, queridos, somos nós. O ser humano é algo precioso aos olhos de Deus. Deus nos criou, queridos, aleluia, e colocou o seu selo sobre nós, o selo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós somos tão preciosos para Deus, que Deus, olhando para a humanidade em pecado e sofrimento, Ele envia o que Ele tem de melhor, o seu Filho Jesus Cristo, para a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. E mesmo o homem manchado, desfigurado pela influência do pecado,
Permanecem em toda a alma os traços dessa inscrição. O nosso chamado, o nosso selo. E Deus deseja recobrar esta alma e sobre ela gravar a sua própria imagem em justiça e santidade. Aleluia! O dracma foi perdido em casa. Estava próximo da onde aquela mulher convivia. Contudo, ela só poderia ser achada com uma grande busca, com uma busca diligente. Esta é uma grande lição para as famílias que estão aqui nesta noite. Não podemos ser indiferentes quando a condição espiritual dos componentes da nossa família. Se você tem alguém na sua casa que está distante de Deus, não desista dela. Continue orando, continue buscando. Eu sempre brinco, né? Que é difícil mesmo. O profeta não tem honra em sua casa. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, oramos pela nossa família, o próprio Deus vai trabalhando, porque a palavra nos ensina, né? Que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. E que tem o poder de fazer a obra de salvação. É Deus através do Espírito Santo. Amém? A nossa parte é o quê? Orar. Você pode convidá-los para vir na igreja, mas não adianta às vezes ficar batendo de frente, discutir religião. Isso não funciona. A sua oração é poderosa, meu querido, para transformar vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos ver. Quando algo de valor se perde em sua vida. Primeiro, você precisa buscar com perseverança. Anote aí, perseverança. Se você perder algo valioso, não desista. Tem coisas que são tão preciosas, irmãos, porque eu sei que bens materiais, em certos momentos da nossa vida, fazem muita diferença. Mas existem outras que nós precisamos lutar muito. Você que é casado precisa lutar pelo seu casamento, pelo seu relacionamento. Lute, né? Às vezes precisamos lutar por um emprego. A gente vê tantos cortes, tantas coisas acontecendo. Mas muitas vezes nós temos certeza que aquele emprego que nós estamos trabalhando, foi Deus que abriu a porta. Então às vezes a gente engole tantas coisas. Mas a gente sabe que é Deus que nos dá graça, é Deus que nos sustenta. Persevere na sua bênção. Não desista. Aleluia. Querido, se nós buscarmos a Deus, sempre o Senhor vai nos dar um escape. Lute pelos seus sonhos. Quantas pessoas desanimam, né? Tem um sonho que é tão forte, que é tão grande, e de repente fala, não quero mais. Porque ficou decepcionado, frustrado com alguma situação. Eu lembro que há alguns anos, bastante tempo atrás, eu tive um desejo de fazer faculdade. Meu esposo já tinha uma, já estava fazendo a segunda. Falei, não, eu quero estudar também. Nessa época eu era técnica de enfermagem, trabalhava, mas eu queria fazer um curso de nível superior. E eu lembro que eu entrei, comecei a fazer enfermagem, mas por motivos adversos, até relacionados com a minha família, eu não tive condição de continuar. E eu lembro que na época eu combinei com meu esposo, assim que você terminar, porque ele faltava 1 ano e meio para terminar a faculdade dele, eu entro. Só que ele terminou e eu perdi o ânimo. Eu fiquei desanimada, fiquei frustrada. Eu acredito que passou uns 7 anos para eu começar a recuperar aquela vontade de estudar de novo, olhar para dentro de mim. Até quando eu tive algumas enfermidades de tendinite, né? Era difícil trabalhar na enfermagem. Fiquei afastado um tempo pelo INSS, operei minha mão. E eu falei, agora é a hora. Deus, me dá força, me dá ânimo. Né? E aí eu já tinha que pensar diferente, porque a minha mão, né? Falei, já não dá mais para ser enfermeira, porque eu comecei a ter a tendinite nos 2 braços, no ombro, no pulso, na mão. Falei, não dá. O que é que eu posso fazer agora diferente daquilo que eu gosto? E aí eu lembrei da psicologia. Queridos, eu posso dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz.
Eu não desisti do sonho, eu fiquei frustrada. Algo que poderia ter começado depois de 1 ano e meio, veio começar depois de uns 7 anos. Mas eu acredito que foi o tempo de Deus na minha vida. Por isso, se você tem algo dentro do seu coração, se você tem um sonho para se realizar, lute, busque o Senhor. Como é que a gente faz isso? Vá atrás dos seus sonhos, procure. Acenda uma candeia. Diz que aqui a mulher acendeu uma candeia. Estava escuro, não tinha luz, não tinha janela naquele quarto. Queridos, a candeia pode ser as ideias. Nós já falamos aqui que cada um de nós aqui tem um potencial chamado oração. A oração é a nossa conexão com Deus. E às vezes parece que está tudo muito ruim, está tudo muito difícil e a gente começa a olhar para o quê? Circunstâncias. Deus, eu não vou conseguir. Deus, me ajuda, o que eu faço agora? Vem um sentimento até de abandono de Deus. Mas Deus não nos abandona. É que a gente está focado muitas vezes no problema que nós estamos passando. Deus quer que você acenda a sua candeia. E você comece a buscar diferente. Deus, o que eu posso fazer? Deus, me dá uma estratégia nesse momento. E eu vou dizer para você que quando você ora assim, Deus te dá. Amém? Aleluia! Eu tenho provado disso. Muitos momentos e situações difíceis eu já passei. Mas eu sempre oro nesse sentido. Deus, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? E às vezes eu perco até o som assim, oro. Aí no silêncio da noite, vem a ideia. É de Deus. E é assim que Deus faz, queridos. Mas nós precisamos ter essa busca. Precisamos perseverar. Às vezes, tem algo que a gente perde com tudo isso, com a luta. É a nossa alegria de viver. Cadê? Onde está o sorriso de vocês aí? Cadê o sorriso? A gente cantava uma canção antigamente, né? Dê um sorriso só. Sorriso aberto, sorriso certo e cheio de amor. Mas diante das dificuldades, a gente às vezes perde o nosso sorriso. Mas eu quero dizer para você nesta noite que de repente perdeu a alegria de viver, que a alegria do Senhor é a nossa força. Força de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus te dê ânimo, que Deus te dê coragem para buscar aquilo que estava perdido. 2, você precisa se envolver pessoalmente. Anote aí, pessoalmente. Aqui fala do pastor. O pastor, depois de encontrar a ovelha, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Quando é que uma ovelhinha se perde? Pensa aí literalmente numa ovelha. Ela se perde quando ela se distrai. Quando o rebanho está ali tudo pertinho do pastor e de repente ela começa a olhar lá o campo, as estrelas, né? Uma moita mais longe e ela vai se distanciando, se distanciando. E assim, queridos, nós também. Se nós estivermos perto do nosso pastor, que é Jesus Cristo, nós nunca perderemos o foco. Mas se nós começarmos a olhar as coisas que o mundo nos oferece, por mais bonito que parecem ser, nós podemos também nos afastar de Deus. Por isso é importante você se envolver com as coisas de Deus. Se envolva nas celebrações, nas reuniões de oração. Nós temos aqui a próxima semana, nós teremos 7 encontros de oração, todos os dias de manhã, segunda à noite, sábado à noite. Se aproxime do Senhor Jesus, venha buscá-lo, participe dos pequenos grupos, fique junto, aleluia, com o seu pastor. Porque se a igreja estiver junto com o seu pastor, celebrando, orando, foi como o nosso irmão testemunhou, eles são novos convertidos. Mas eles tomaram um posicionamento de fazer parte de uma igreja, de fazer parte das celebrações. E Deus tem mudado a história deles.
E Deus quer mudar a história de vocês. Agora, onde é que vocês estão? Longe ou perto do pastor? Nós precisamos nos envolver. Eu sei que situações da vida, queridos, talvez nos afastaram daquilo que nós gostávamos de fazer até dentro da casa de Deus. Mas nós não devemos olhar para as circunstâncias. Nós devemos olhar para o nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Líderes também, cuidem das suas ovelhinhas com amor. Nós temos vários líderes aqui, líderes de ministérios, líderes de pequenos grupos. Cuidem das suas ovelhas, orem por elas, para que o inimigo não tenha poder. Assim como a ovelha, o animal, a ovelha, ele está sujeito, queridos, aos ataques do lobo, das malignidades. Nós, na nossa vida espiritual, também estamos sujeitos aos ataques do inimigo das nossas almas, para nos tirar da presença de Deus. Se nós estivermos envolvidos, nós estaremos mais fortes. Tem uma frase que diz, é uma frase de marketing, Juntos somos mais fortes. E espiritualmente também, juntos nós somos mais fortes. Amém? Glória a Deus. 3. Você precisa trazer para perto. Você precisa trazer para perto. Que interessante, queridos, que o pastor levou a ovelha de volta para a sua casa. Aleluia. Algo pessoal, acolhimento, estar junto com as pessoas, para a sua família de fé, para a sua família física, biológica. O que está faltando? Talvez está faltando um relacionamento. Mas nesta noite Deus é aquele que restaura relacionamentos. Aleluia, porque o Senhor é o dono do amor. Ele criou o amor. E Ele provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Isso pode dar trabalho. Não é fácil. Não é de um dia para o outro que nós vamos reconstruir os relacionamentos. Mas eu quero dizer algo para vocês. Isso será recompensador. Aleluia. Porque Deus, Ele é amor. E o último, penúltimo. 4, você precisa celebrar a recuperação. Olha isso. Você precisa celebrar a recuperação. Na parábola do dracma, o versículo 6, a parte B e 9 diz: ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. E quando a encontra, reúne suas amigas, vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Primeiro, que nós precisamos viver um dia de cada vez. Nós precisamos ser gratos pelas pequenas conquistas. Eu sempre digo que o extraordinário não acontece, toda vez, toda hora, não. O extraordinário pode acontecer uma vez no ano, 2, 3 anos. Mas a cada dia, nós temos vivido os milagres de Deus. Aleluia, Deus tem nos sustentado. Deus tem nos dado o nosso pão de cada dia. Deus tem nos ajudado a sobreviver, tem curado as nossas enfermidades, tem nos dado ânimo e esperança. E nós precisamos celebrar isso, queridos. Aleluia! Ser grato por essas pequenas conquistas e contar aos outros o que Deus tem feito por nós. Amém? Aleluia! Nós somos as testemunhas vivas da grande obra
que Deus faz a cada dia por nós. Aleluia, você é um testemunho vivo. E você precisa se alegrar nas duas parábolas, né? Acontece isso, eles celebram o homem, o pastor que traz a sua ovelha de volta. Ele chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. A mulher do dracma faz a mesma coisa, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Será que você tem se alegrado? Você tem se reunido para glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Ou será que a sua vida tem sido só de murmuração, de querer mais, de querer mais? Celebre os pequenos passos. Você precisa celebrar as pequenas coisas que acontecem na sua vida. Eu sempre digo aqui nas nossas noites da vitória, que são as quartas-feiras, uma campanha permanente que fazemos, que quando nós agradecemos a Deus, Deus nos abençoa mais, porque Deus se alegra da gratidão do nosso coração. Aleluia. E quinto e último, você precisa sempre avaliar como Jesus. Anote aí, avaliar. Às vezes, queridos, nós perdemos algo e não vamos atrás, porque nós avaliamos como o mundo, né? Como é a avaliação do mundo? Estou casando, se eu casar e não der certo, paciência, eu separo. Eu perdi um amigo, problema dele, azar dele. Eu tenho muitos outros para conquistar. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Se nosso casamento está ruim, nós precisamos orar pelo nosso relacionamento, pelo casamento, para que Deus realmente faça grandes obras. Você pode, o casamento está ruim, vá participar do Casados para Sempre, é uma ferramenta que nós temos aqui na igreja. Aleluia. Se a sua amizade de uma longa data ficou ruim, teve um ruído na comunicação e vocês se distanciaram, ore a Deus para que haja perdão no seu coração e que você seja cada dia uma vida transformada. Não tenha parâmetros do mundo, mas tenha os parâmetros de Jesus Cristo. E os parâmetros de Jesus Cristo estão dentro da sua palavra. Aleluia. Olha que lindo. Versículo 7 e 10. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aleluia. Nós precisamos, queridos, valorizar pessoas, valorizar relacionamentos, vidas, família. Aleluia. A igreja existe para que o nome de Deus seja proclamado e mais pessoas venham conhecer o amor de Deus revelado através de Jesus Cristo. Aleluia. Quem ou o que você perdeu recentemente? Uma amizade? Uma confiança? Alguém te traiu? Talvez foi até a tua paz que você perdeu, a paz de espírito. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós estamos magoados, nós estamos sem paz. Jesus nesta noite te convida a restaurar o seu coração. Aleluia. Essas duas parábolas, queridos, nos ensinam a reavaliar algo importante que talvez nós perdemos na jornada da vida. E tem algo precioso que nós não podemos perder, mas talvez alguém perdeu aqui nesta noite, que é a fé. Tirou os olhos de Jesus porque se decepcionou com alguém, às vezes até com um pastor, com um líder. Mas eu quero te dizer nesta noite,
Jesus está te chamando para uma vida nova, uma vida de restauração, para que a alegria do Senhor, que é a nossa força, brote na sua vida, a esperança da salvação, a esperança que dias melhores virão. Davi, ele diz no Salmo 27:14, pereceria sem dúvida se não visse os bens do Senhor na terra dos viventes. Nós precisamos da bênção de Deus nesta terra também, para que nós não perdamos nossa força, nossa coragem e o nosso ânimo. E o que você quer pedir para Jesus agora, para você encontrar de volta? Será que você mesmo não se perdeu? Será que a sua alma não se perdeu? Aleluia. Tem a parábola ainda do capítulo 15 que nós não abordamos e não vamos entrar, que foi do filho pródigo. Mas tem um versículo precioso que é Lucas 15:32, diz: mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Jesus quer te ajudar nessa noite, mas não somente nesta noite, em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos da sua caminhada. Ele quer ser o seu Senhor e o seu ajudador. Amém? Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar juntos, para que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, aleluia, nos anime enquanto estivermos nesta terra. Aleluia. Será que você pode reconhecer o grande amor de Deus para a sua vida nesta noite? O ousado amor de Deus fez como aquele pastor, deixou as 99 no aprisco e foi atrás da sua vida. Aleluia, porque Ele te ama. Deus te ama e quer o melhor para a sua vida. Ore ao Senhor nesta hora para que aquilo que você perdeu seja renovado nesta noite.